E vamos dar uma olhada agora no REC-R, agora em agosto. Bom, ele liberou o relatório dele no dia 7, tá? O REC, ele é um fundo de papel, ele mexe com certificado de recebível imobiliário, na maior parte, tá? E ele é aberto para investidor em geral, tá? E a gestora é a Real Estate. Esse fundo ele tem no portfólio dele um imóvel, provavelmente ele pegou esse imóvel de alguma dívida lá e ele está com 100% de vacância. Deve estar para vender esse imóvel, já que não é o business da REC, né? Da REC-R. Agora, como ele mexe com certificado de recebível, essas negociações, ou a receita, na verdade, ela sempre está amarrada ou no IPCA ou no CDI, na maior parte. Bom, no caso deles, o IPCA+, ele tem 60%, que é essa barra azul aqui, e o CDI ele tem 11%. Sendo que quando a gente fala de IPCA, ele paga um spread acima de 8,7%, e o CDI ele paga o CDI mais 6%. Ele é bem high yield, viu, gente, esse REC aqui. Acho que até melhorou um pouco aqui no IPCA, mas do CDI ele é bem alto mesmo, então o risco é bem alto. Bom, na questão do índice de maturidade, AAA para o REC também, ele tem liquidez diária altíssima, cotista muito alto e já está aí muito tempo no mercado, então ele levou uma nota A. Agora, na questão da cotação, aqui está relativamente ruim, gente, porque ele sempre operou muito mais baixo aí no último ano. Ele deu um boom, deu um topo, desceu um pouquinho. Então ele está ali com 90%, mas sem muita margem de subir muito, tá? Historicamente, não é muito bacana essa parte do fundo, não. E o PVP dele tem margem aí para ganho, ele está em 0,92. Não se compra fundo de papel, não é recomendável comprar acima de 1, tá? Só que o REC, como é high yield, ele tem um risco ali associado, então tá tá C ali, viu, gente? Não sei se é muito bom comprar nesse valor aqui não, tem um risco associado. Também não estou recomendando nada, viu? Isso aí é minha análise, como se fosse para mim. Bom, a taxa de administração e performance, ele tem aqui 20%, né, de taxa de administração, e tem outro 1% aqui que ele chama, sobre o patrimônio líquido ao ano, que ele chama de taxa de consultoria. Aparentemente, ele não pagou essa taxa aí no último ano, então o valor que ele pagou de taxa foi extremamente baixo. Deu 0,1% aí do valor contábil. Então, ele levou uma nota A pelo que ele pagou. Agora, essa 1% da consultoria somado a 0,2% ali daria 1,2%. Se isso se concretizar, essa taxa aqui cai para C, tá bom? Ele vai lá para baixo. Porque se ele começar a pagar essa consultoria aqui é muito alto. Vamos acompanhar para ver. Bom, a parte de dividendos, ele pagou 0,95 centavos, o que dá 1,16 aí dividend yield na cotação atual. Muito bom, viu? Até para um fundo de papel. Na média do ano ele pagou 14,7%. Bacana também para o fundo de papel. O guidance dele é variável, tá? Vai variar de acordo com o IPCA e o CDI. Então, por isso que ele fica ondulando aqui. Você vê na curva dos pagamentos. E a reserva por cota, gente, eu não encontrei. Me ajudem aí, se alguém achar, põe no comentário. Já tô meio cansado, acho que é o 7º vídeo que eu tô gravando hoje, mas eu não achei. Então, me ajuda aí, põe nos comentários. Eu até coloquei o relatório no chat GPT, pedi para ele procurar lá. Ele falou: "Nossa, o relatório é muito ruim, meu amigo. Não consegui achar também." Tá de dureza essa falta de padrão nos relatórios, viu? Bom, a alavancagem dele tá baixa, 3,1%. Então, tá bem ok aqui quanto à alavancagem. O problema mesmo é o risco de calote desse fundo. A gente vê aqui que na distribuição dos ativos, ele faz o que ele tinha que fazer. 90% está em CRI e CRA.
ele deixa 4% em fundo imobiliário. E a gente vai dar uma olhada nesses dois aí. E tem o imóvel dele também, a gente vai ver o que que é. Ele chama de imóvel para renda, mas eu não sei se ele vai manter ou vender isso aí. Passivos, ele tem aqui outros valores a pagar. Isso aqui é distribuição normal do mês, tá? Então é bem baixo aqui a parte de passivo dele. Agora, a carteira de imóvel, eu coloquei um só, gente, porque ele tem aqui um imóvel com 7 unidades. Daí tem a área útil aqui, a metragem, e tá 100% vazio. Essa porcaria aqui tá mais atrapalhando o fundo que ajudando. Não dá receita nenhuma, pelo contrário, tem que pagar IPTU, tem que pagar condomínio, dá gasto essa porcaria aqui. Então, ou vende ou sai da moita, né, REC? Não tá tão. Tá difícil de vender, mas eu acho que você devia se livrar logo disso. A parte de fundo imobiliário dele, vamos dar uma olhada aqui, ó. Ele tá aqui a carteira de fundos, né? Ele tem 9 fundos, sendo que um deles aqui é esse CRI Infra, Banco Deicoval aqui. Ele não é listado, não achei ele pelo CNPJ nos negociados, então. E ele tem 18 milhões aqui. A parte, ele tem 28 milhões aqui no VRTM, enfim. O desempenho da carteira no geral aqui, nos que eu tenho valor, né? Então eu desconsidero esse Banco Decoval, que tá mais ou menos no 0 a 0, menos 4, fica por ali. Tá ok até. Conflito de interesse, isso é muito bom, ele não tem nenhum fundo ali com conflito de interesse. Pelo menos não diretamente, numa outra gestora que seja a própria REC. E a liquidez dessa carteira dele é alta, tá? Mesmo para o VRTM, se eu pegar esses 28 milhões aqui, vamos supor que ele botasse tudo para vender lá, ia demorar em torno de 55 dias na liquidez atual do fundo para vender isso. Claro que ele não iria vender assim, senão a cota ia lá para baixo, mas até que é uma liquidez razoável. Carteira de fundo, então, do REC levou uma nota B, tá? Entre A, B e C. Agora a parte de CRI. A parte de CRI, que é o core mesmo dele, ele levou um C. E sabe por que que ele levou C? Esse pessoal, eles acham que a gente é bobo, né? Ele lança lá na CVM desse jeito. Então, e aí ele lança o código ali da negociação com o nome da administradora ali. E aí o que que acontece? Se você somar ali, parece que ele tem centenas de CNPJs associados, mas não, eu faço a soma por CNPJ. Todo esse patrimônio que ele tem de 1 bilhão de reais está distribuído em 12 CNPJs, sendo que um ele nem achou aqui, tá? Ele tá com 0. Mas seria 12. E aí dos 12 aqui, tem uma concentração razoável. O que que eu falo assim que é o mundo ideal para mim? É você pegar, para mim, tá? Cada um analisa do seu jeito. Mas é você pegar e ter a mesma porcentagem para todo mundo. Eu sei que é difícil manter, às vezes desequilibra, mas é o que você menos tem risco. A mesma porcentagem aqui, para os 12 administradores ali, seria de 8%. E aí, se você somar o que está acima de 8 aqui, né? Pô, ele dá muito fundo aqui com alta concentração, gente. Aí, o que que eu falo aqui? 91% da carteira dele em termos de valor está concentrado, que é 900 milhões. Isso aqui é 39% do PL dele, do patrimônio líquido inteiro do fundo, está na mão de 6 empresas. Então não dá, gente. A nota C que ele levou nessa questão de CRI aqui. Eu não acho isso bacana, tá? É meio escondido esse tipo de risco. Por isso que está indo tão mal. Ele já foi um fundo bom lá no passado, mas ele está indo muito mal aí recentemente. Tomara que se recupere, né? A gente torce para que se recupere. Agora, tem uma taxa de consultoria ali, né, fundo? Ou você paga aquilo lá e começa a acertar,
né? Ou tira fora também aquela taxa sei, faz alguma coisa melhor aí. Bom, nota final dele, uma classificação B. B, mas de novo, aqui com uma ressalvinha, eu não tenho essa nota aqui, mas para mim seria um B menos. Tá certo, gente? Isso aí, tá analisado então o REC-R desse mês. Forte abraço aí.